Eles me chamavam de lixo. Não era um apelido, era uma constatação, um veredito proferido a cada almoço de domingo, a cada reunião de família onde eu ousava aparecer com meu uniforme de gari ou meu macacão de faxineiro. Lixo humano, sussurrava minha cunhada, enquanto passava a mão sobre o tecido caro da blusa. Lixo que respira, ecoava meu primo, o advogado de 30 e poucos anos, sempre me olhando por cima do ombro. Para eles, eu era a mancha no tecido fino da nossa família. O pato manco, o parasita que trabalhava em empregos servis, enquanto eles ascendiam socialmente, exibindo carros novos, viagens para o exterior e carreiras decentes. Eu, o Alex, era a sujeira que eles varriam para debaixo do tapete da dignidade familiar. Eles não sabiam, é claro. Ninguém sabia. Ninguém viu o homem de 45 anos, com as mãos calejadas pelo detergente, sentado à noite, não assistindo TV, mas mergulhado em gráficos, lendo relatórios anuais de empresas no computador de segunda mão que comprei. Eles só viam o zelador, o homem da limpeza que cheirava a água sanitária. A palavra-chave aqui é disciplina. A mesma disciplina que me fazia acordar às 4 horas da manhã para limpar escritórios vazios era a que me fazia investir 70% do meu salário miserável. Cada centavo economizado em roupas de marca, em jantares fora, em carros novos, se transformava em uma pequena fração de uma grande empresa. Eles gastavam para parecer ricos. Eu investia para ser rico. Lembro-me da última vez. Foi no aniversário de 60 anos da minha tia. Eu cheguei tarde, vindo direto do meu turno, e o cheiro de desinfetante ainda estava impregnado nas minhas roupas. Meu tio, um homem que sempre se gabou de seus investimentos seguros no mercado imobiliário, me olhou com desprezo. "Alex!" Ele pigarreou alto, garantindo que todos ouvissem. "Você ainda está com esse seu passatempo de ações? Aquele seu dinheirinho de pinga? Eu te avisei para não perder seu tempo com esse negócio de pirâmide." Minha tia riu, uma risada curta e azeda. "Ah, deixa ele, querido. O Alex é simples. Ele precisa de sonhos para compensar a realidade do balde e da vassoura." Naquele momento, enquanto sorvia um copo de água na cozinha, porque eu não era digno do champanhe deles, eu fiz uma promessa silenciosa, uma que ecoava como um sino de morte no meu peito. Eu não faria a limpa nos lixos deles. Eu faria uma faxina em suas vidas. Eu me mantive calado. Continuei a ser o simples. Continuei a limpar a sujeira do mundo enquanto, em segredo, meu patrimônio crescia, silencioso e implacável, alimentado pelo tempo e pelo reinvestimento dos dividendos. A cada insulto, eu comprava mais uma ação. A cada olhar de desprezo, eu comprava mais 10. O ódio deles era meu combustível. Até hoje. Hoje não há cheiro de água sanitária. Há o cheiro de couro italiano e gasolina de alta octanagem. O terno é sob medida, a gravata é de seda pura. E os sapatos, bom, eles custam mais do que meu tio ganha em um mês. O motor ronca. A besta desperta. Pela primeira vez em 10 anos, o GPS do meu Rolls-Royce Cullinan está configurado para o endereço de uma festa de família. Eles estão reunidos, celebrando mais um sucesso que consideram merecido. E eu estou indo, não para limpar a sujeira, mas para mostrar a eles que o lixo se tornou a única coisa que eles realmente valorizam. O motorista abre a porta. O som se espalha pela rua. O silêncio que se segue é música para meus ouvidos. A faxina vai começar. O ar-condicionado do Cullinan soprava um frio controlado, um contraste delicioso com o calor abafado da noite de verão e a febre fria de antecipação que queimava em minhas veias. Eu não precisava do GPS. Eu conhecia o caminho de cor. Aquele condomínio de casas de alto padrão, os portões de ferro forjado que gritavam exclusividade, o gramado perfeitamente aparado que parecia zombar das minhas madrugadas varrendo pó de carpete.
O segurança, um jovem com quem eu já havia trocado olhares apressados em outras visitas, aproximou-se da janela. Seus olhos escanearam o carro, depois subiram para o meu rosto e uma ruga de confusão se formou em sua testa. Ele não me reconheceu. Claro que não. A sujeira e o cansaço são a melhor camuflagem. Eles apagam a individualidade, transformam você em um fantasma funcional. Boa noite, senhor. Documentos, por favor. Meu motorista, um ex-fuzileiro naval chamado Marcos, treinado para a discrição máxima, estendeu a mão sem dizer uma palavra. Marcos sabia a regra. Eu sou o passageiro, o senhor, o patrão. O faxineiro que varreu dinheiro da bolsa de valores para o seu bolso está extinto. Enquanto o segurança verificava os documentos do carro, a placa personalizada, a licença que valia mais que a casa dele, ele murmurou no rádio, confirmando a entrada do senhor Alexandre de Castro. Destino, residência número 7. Alexandre de Castro, meu nome completo. Um nome que eles tentaram transformar em sinônimo de fracasso. O portão se abriu com um clique pesado. O som de uma cela se destrancando. Pode seguir, senhor de Castro. Bem-vindo. Nós deslizamos pela rua, a escuridão da noite engolindo o rugido do motor, deixando apenas um sussurro de poder. Em cada casa iluminada, havia uma sombra do meu passado, mas meu destino era a residência 7, a casa do meu tio Ricardo. O patriarca, o financista de sucesso, o homem que me desdenhava com mais vigor por ter um olhar treinado para as finanças e não ver potencial em mim. O Cullinan parou bem em frente à entrada. A música alta da festa vazava pelas janelas de vidro e o aroma de churrasco gourmet e whisky single malt pairava no ar. A piscina brilhava, refletindo as luzes coloridas da festa. Marcos abriu a porta para mim com a reverência silenciosa de um servo leal. Eu saí. Não saí apressado. Saí com a lentidão calculada de quem sabe o peso do momento. O terno, de lã virgem, caía perfeitamente, sem uma única dobra desnecessária. A cor, um grafite escuro, absorvia a luz, me transformando em uma figura sólida e inabalável. No pulso, o Patek Philippe reluzia, um segredo de metal e tempo que valia mais do que o salário anual do meu primo, o engenheiro. O barulho da festa parecia ter diminuído em volume. Não parou de repente, mas foi como se um maestro invisível tivesse baixado o tom dos instrumentos. Os primeiros a me verem foram os vizinhos, curiosos sobre quem teria chegado em um carro daquele porte. Depois, meu primo mais novo, o recém-formado que só falava de startups, parou de rir no meio de uma frase. Seus olhos se arregalaram fixos no emblema do espírito do êxtase no capô. Ele não me viu. Ele viu o dinheiro. Eu respirei fundo, absorvendo o cheiro. Não mais água sanitária, apenas a fragrância sutil da minha colônia. Comecei a caminhar em direção à porta. Lá dentro, a cena era familiar e repulsiva. Minha tia Sônia, com sua habitual ostentação de joias, estava gesticulando para um grupo de convidados. Meu tio Ricardo estava na churrasqueira, com seu sorriso de tubarão, contando alguma história de como ele ganhou de um sócio. Eu entrei. A música morreu. Não baixou. Morreu. O DJ, sem perceber o que estava acontecendo, tocou em algum botão e o salão de repente ficou em um silêncio total, que só amplificou o som dos passos dos meus sapatos de couro italiano no mármore polido. O olhar de todos se voltou para mim. Minha tia Sônia foi a primeira a reagir. Ela franziu a testa, a confusão lutando contra a incredulidade. Quem é esse? Ela sussurrou para o meu tio, alto o suficiente para que eu ouvisse. Ele parece familiar. Um novo sócio do Ricardo? Meu tio se virou. O sorriso desapareceu de seu rosto, substituído por uma máscara de choque petrificado. Ele ainda segurava a espátula de churrasco, e por um momento parecia que ele ia atirá-la. Seus olhos percorreram meu corpo. O corte de cabelo alinhado, o tecido impecável, o relógio. Ele era um homem de números. Ele sabia o que estava olhando. Era a personificação de uma riqueza que ele jamais alcançaria. E então,
Ele viu a cicatriz na minha mão. Uma pequena queimadura de água sanitária de um acidente de trabalho de anos atrás. Um detalhe que ele nunca se daria ao trabalho de notar quando eu vestia o macacão cinza. O reconhecimento veio, duro, cru e instantâneo, como um tapa. Alex, a voz dele era um ruído áspero. Eu não respondi, apenas sorri. Não um sorriso amigável, mas um sorriso frio. O sorriso que uma víbora usa antes de dar o bote. O sorriso de quem passou uma década planejando o momento exato em que a cortina cairia. A vingança não é um prato que se come frio, como dizem. A vingança é uma ação que se acumula no longo prazo. Eu me aproximei, e cada passo era uma demissão de todas as humilhações que engoli. Boa noite, tio Ricardo. Tia Sônia. Minha tia Sônia recuperou a fala. A ganância substituindo o choque. Ela forçou um sorriso falso, a mão já estendida, pronta para agarrar um pedaço da minha nova realidade. Alex, meu querido, mas o que é isso? Que surpresa agradável! Por que não disse que estava bem-sucedido? Por que essa modéstia, filho? Que carro maravilhoso lá fora! Eu ignorei a mão estendida dela, virando-me para o meu primo, o advogado, que agora se aproximava tentando disfarçar seu ciúme com um ar de falso profissionalismo. Primos, desculpem o atraso. Estava finalizando alguns negócios. O silêncio era tão denso que se podia cortar. Ricardo, meu tio, finalmente encontrou suas palavras, tentando desesperadamente retomar o controle da situação, o macho alfa humilhado em seu próprio território. Alexandre, o que significa tudo isso? De onde veio esse teatro? Você ganhou na loteria? Eu te disse para não desperdiçar o dinheiro que te dei de Natal. Eu ri. Uma risada curta, que não chegava aos meus olhos. O som mais frio que já tinha saído da minha garganta. Dinheiro que você me deu de Natal, tio? Os R$ 50 que você me dava, acompanhados de um sermão sobre a importância do trabalho honesto e servil? Você se lembra? Eu parei, meu olhar fixo no dele. Você está errado, tio. Não foi a loteria. Foi o que você chamou de passatempo. Foi o dinheirinho de pinga que você me aconselhou a não perder com essa pirâmide. Eu tirei meu celular do bolso do terno. Não para mostrar uma foto, mas para exibir o brilho sutil da capa de fibra de carbono. Eu abri um aplicativo de notícias financeiras, onde meu rosto, recém-fotografado por uma revista de negócios, estampava a manchete. Eu não precisei ler, mas eles leram. Minha voz desceu a um sussurro, mas era um sussurro que todos no salão podiam ouvir. Era a voz de um coveiro. Eu limpei a sujeira de vocês por anos. A sujeira das suas empresas, dos seus banheiros, das suas consciências. Enquanto isso, eu comprava ações das empresas que faziam o sabão, das que produziam o papel higiênico, das que transportavam o lixo. Empresas que, para vocês, eram apenas serviços básicos. Para mim, eram dividendos, eram o futuro. Eu olhei diretamente para Ricardo, que estava lívido. Você me chamou de lixo. Você me disse para sonhar menos e varrer mais. Pois saiba, tio, que o lixo se tornou a maior coisa que você tem na vida hoje. E em breve será a única. O ar sumiu da sala. Eu não vim apenas para te humilhar, tio. Eu vim para te dar um aviso de investidor para investidor. Eu apontei para a manchete do meu celular que meu primo, o advogado, agora lia por cima do ombro de Ricardo, o terror visível em seu rosto. Nos últimos 3 anos, enquanto você se gabava de seus imóveis supervalorizados, eu adquiri silenciosamente uma participação majoritária em um dos seus principais credores. Você me humilhou publicamente por décadas. Hoje, eu sou o seu maior acionista. E o seu maior pesadelo. Eu peguei uma taça de champanhe da bandeja de um garçom atordoado e a levantei. Um brinde ao faxineiro. Aquele que, em segredo, limpou a sujeira de sua vida. E agora é o dono dela. A faxina acabou. A limpeza está começando. Eles não tinham mais nada a dizer. E eu não precisava de mais nada. O silêncio da humilhação era mais satisfatório do que qualquer discurso de vitória.
Eu virei as costas, deixando a taça vazia na mesa de centro. O motorista abriu a porta do Cullinan. Eu entrei, e enquanto o carro de luxo deslizava para fora daquele condomínio de pesadelos, eu fechei os olhos. A vingança é doce, mas o sabor mais puro é o da disciplina. A disciplina que transforma um faxineiro em um fantasma de 8 milhões de dólares e que transforma a inveja de sua família no silêncio ensaiado da sua ruína. O mais difícil de tudo era manter a fachada de fracasso. Por anos, eu tive que parecer o homem que eles esperavam que eu fosse. Tive que pedir emprestado R$ 500 para minha prima uma vez, sabendo que tinha mais de 2 milhões de reais em ações no banco. A alegria nos olhos dela, a sensação de superioridade moral ao me ajudar era uma tortura, mas eu precisava alimentar a ilusão. Eu precisava garantir que o nível de desprezo permanecesse alto. Quanto mais eles me subestimavam, mais tempo eu tinha para crescer sem ser notado. Eu ouvia as conversas deles nos escritórios que eu limpava sobre como o mercado estava louco, como eles perderam uma oportunidade. E eu, com a vassoura na mão, sorria internamente. Eu não estava perdendo nada. Eu estava coletando a verdadeira riqueza. Um dia, meu tio Ricardo, durante uma reunião de acionistas em seu escritório, me viu limpando a sala de reuniões. Ele estava com um cliente importante. "Alex", ele disse, batendo no meu ombro com condescendência. "Você tem que ter foco, garoto. Se concentre no seu trabalho. O mundo dos negócios é para os inteligentes. Você tem que ser realista sobre suas limitações." Ele não sabia que naquele momento, enquanto ele falava sobre suas limitações para o sucesso, eu já possuía uma participação maior em 3 das empresas fornecedoras dele do que a que ele possuía em sua própria. Sua fala sobre minhas limitações era a verdadeira limitação dele, a incapacidade de ver além da aparência. Ele me pagou uma gorjeta de R$ 20 e eu guardei. Não porque precisasse, mas porque aquela nota seria o troféu final. O dinheiro que ele me deu para limpar a sujeira seria o dinheiro usado para financiar a limpeza de sua vida. O preparo da armadilha. A aquisição do controle acionário do credor do meu tio não foi um evento de sorte. Foi o ápice do meu planejamento de vingança financeira. Meu tio Ricardo era um homem de cash flow apertado e patrimônio inflado. Ele investia em imóveis com alta alavancagem, dependendo de empréstimos constantes. Ele era um castelo de cartas. Eu, o faxineiro, conhecia a fundação. Eu passei o último ano rastreando o credor principal dele, um banco de médio porte. Era uma empresa listada, sem muito glamour, perfeita para o meu perfil. Comecei a comprar ações, lote a lote, centavo a centavo. Lentamente fui acumulando. Ninguém notou o pequeno investidor aumentando sua posição. Ninguém ligava para o faxineiro. Quando finalmente obtive a participação majoritária, a jogada final foi apenas uma formalidade. Eu usei meu poder de voto, junto a investidores minoritários insatisfeitos que eu coletei, para instalar uma nova diretoria. Uma diretoria obediente. O objetivo não era destruir o banco, era controlar a corda que enforcava meu tio. Quando ele mais precisasse de uma prorrogação de dívida, quando ele mais precisasse de um respiro, o banco diria não. Eles iriam à falência. Perderiam a casa, os carros, a dignidade. Eles sentiriam na pele o que é ser o lixo humano, o rejeitado, o que tem a vida controlada por alguém superior. E o golpe de mestre? Eles saberiam que o credor que os estava afundando era, na verdade, eu, não por um intermediário. Eu mesmo, o faxineiro, o simples, o Alexandre de Castro que eles acabaram de ver sair de um Cullinan. A nota de R$ 20 ainda estava na minha carteira. Eu olhei pela janela do carro de luxo. A cidade era uma colmeia de hipocrisia, mas eu havia encontrado a única saída, a disciplina fria e calculada. Eles me deram a vassoura e o balde. Eu os transformei em uma varinha mágica e um poço sem fundo. O carro parou. Marcos se virou. "Senhor de Castro, chegamos."
Chegamos à minha nova residência, uma cobertura que dava para toda a cidade, o mesmo panorama que eu costumava ver através das janelas sujas que eu limpava. Agora era o meu horizonte. Eu saí do carro. A brisa fria da altura bateu no meu rosto. Eu não tinha mais cheiro de desinfetante. Eu tinha cheiro de vitória. E eles, bem, eles agora tinham cheiro de pânico. A faxina estava apenas começando. A porta da cobertura se fechou atrás de mim, selando o mundo que eu havia acabado de incendiar. Eu não acendi as luzes. Fiquei ali, na penumbra, observando a cidade através do vidro do chão ao teto. Milhões de luzes lá embaixo. Cada uma representava uma transação, uma ambição, um sonho. Para a maioria da minha família, o sonho era ter o que eu tinha. Para mim, o sonho sempre foi tê-los sob os meus pés. Eu fui para o meu escritório, um santuário de minimalismo e monitores de alta definição. Não havia quadros de arte cara na parede, apenas um enorme gráfico de barras que mostrava a trajetória ascendente da minha carteira nos últimos 15 anos. Parecia uma montanha íngreme, um monumento à minha paciência. No centro, o gráfico exibia as siglas da holding de investimentos que eu havia estabelecido em segredo. A vingança não é um evento, é um processo meticuloso. E o meu processo estava apenas no primeiro dia de execução, o despertar da família. Eu sabia que na residência 7 o pânico já tinha se instalado. Meu primo, o advogado, seria o primeiro a pesquisar. Ele procuraria Alexandre de Castro e encontraria meu perfil discreto em uma rede profissional, listado como investidor de longo prazo. Depois, ele faria a busca mais importante, a busca que selaria o destino deles, a composição acionária do Bancorp Alpha, o credor principal do tio Ricardo. O tio Ricardo, com seu orgulho inflado, provavelmente já estava ao telefone, tentando ligar para o CEO do Bancorp Alpha para desfazer o mal-entendido. Ele ligaria para seu contato, o antigo CEO, e descobriria que o homem foi substituído. Ele seria então atendido pela nova diretora, uma mulher que eu instalei há apenas 3 meses, com um único propósito. O telefone tocou. Era Marcos, meu motorista. Senhor de Castro, o primo do senhor, o Ricardo Júnior, acabou de sair em disparada da festa no próprio carro. Parece que ele estava tremendo. Ele parou na esquina para falar ao telefone. Excelente, Marcos. Apenas observe. Eu sorri para o gráfico de barras. O primeiro dominó havia caído. O medo é o dividendo mais valioso. A ligação da desesperança. 15 minutos depois, o telefone da linha segura tocou. O número era bloqueado, mas eu sabia quem era. Era o tio Ricardo. Eu atendi no terceiro toque. Alexandre, que brincadeira é essa? Onde você conseguiu aquele carro? E essa história de Bancorp Alpha? Você não pode estar por trás disso. Eu liguei para o banco e eles disseram que a dívida está sendo reavaliada sob nova direção. Explique-se. A voz dele era uma mistura de raiva, confusão e uma pitada de terror. A voz do homem que perdeu o controle de sua própria narrativa. Eu tomei meu tempo. Olhei para a cidade iluminada. Boa noite, tio Ricardo. Estou contente que tenha ligado. Achei que estivesse muito ocupado com a churrasqueira. Não mude de assunto. Você é o faxineiro. Você estava esfregando o chão da minha sala há 6 meses. E o que o faxineiro tem a ver com o novo board do Bancorp Alpha, tio? Eu podia ouvir a respiração ofegante dele. Ele estava raciocinando, tentando encaixar a vassoura no Rolls Royce. Você ganhou na loteria, não foi? É a única explicação. Você pode ter ganho o dinheiro, mas você não sabe de negócios. Você não tem a experiência... Eu o interrompi, minha voz baixa e fria, como gelo rachando. O meu conhecimento, tio, veio do seu lixo. Eu passei anos nos seus escritórios, lendo os relatórios que vocês deixavam na lixeira, ouvindo as conversas que vocês tinham sobre a inadimplência de outros clientes. Eu sei exatamente onde o seu castelo de cartas foi construído e, mais importante, eu sei qual carta está na base. E qual é essa carta, seu moleque insolente? A sua arrogância, tio.
Ela fez com que você superestimasse o valor dos seus ativos e subestimasse o poder de um faxineiro de investir com disciplina. O Bancorp Alpha, tio, não vai refinanciar a sua dívida. Ele não pode. Minha nova diretoria tem uma política de tolerância zero para operações alavancadas de risco. E, ironicamente, eu votei nisso. Um silêncio pesado se instalou, a ficha caindo lentamente. Mas por quê? Por que faria isso conosco? Somos sua família. A palavra família saiu como uma ofensa. E era. A família? Eu ri um som seco e sem alegria. A família que me humilhou por 2 décadas, que me chamou de lixo, que me tratou como um animal? Eu não estou fazendo isso contra a família, tio. Eu estou fazendo isso pela disciplina. Vocês me ensinaram que o fracasso deve ser punido, e eu sou um aluno muito aplicado. Eu dei a ele o golpe final. Ah, e tio, não se preocupe em vender seus imóveis às pressas. O mercado não absorverá tudo de uma vez. Mas a minha empresa de recuperação de ativos, a Fênix Investimentos, está disposta a fazer uma oferta para comprar a Residência 7 e todos os seus outros ativos por 60% do valor de mercado. É um preço justo, considerando a rapidez. Ele engasgou. A Fênix Investimentos era minha empresa, obviamente. Eu estava comprando a casa dele com o dinheiro que ele me disse para não desperdiçar. Seu desgraçado, você vai arruinar todos nós. Você não tem coração. Coração. Meu coração esteve congelado por 20 anos naquelas madrugadas geladas, tio. Ele só vai bater de novo quando o último vestígio da sua vaidade for varrido. Pense nisso como uma limpeza profunda, um serviço que você pagou com desprezo. Eu desliguei, antes que ele pudesse responder. Fim da conversa. Fim da velha vida dele. Meu ato não era apenas sobre dinheiro. O dinheiro era apenas a ferramenta. Era sobre provar que a disciplina supera a arrogância. A lição que eu absorvi na bolsa é que o mercado pune o ego. Minha família era puro ego, vivendo em cima de uma montanha de crédito fácil. Eles tinham a miopia do privilégio. Não conseguiam enxergar a riqueza onde ela realmente estava. Na monotonia dos serviços essenciais, na consistência do reinvestimento e na humildade de viver abaixo dos próprios meios. Eles me forçaram a ser um fantasma. Um fantasma que, paradoxalmente, era a única pessoa na família que entendia o capital. Eu sabia o preço exato de cada luxo que exibiam, porque eu os comprei, não para usar, mas para analisar o fluxo de caixa das empresas que os vendiam. O terno caro, o Rolls Royce, a cobertura. Tudo isso não era luxo para mim. Era a armadura. Era a linguagem que eles entendiam. A única prova de validade. Eu tive que me vestir de rei para que o faxineiro finalmente pudesse ser ouvido. O verdadeiro prazer da vingança, no entanto, não é a posse de bens. É a realização da justiça fria. Eles foram julgados pelo critério deles. O sucesso financeiro. E eu, o pior de todos, o lixo. Fui o juiz, o júri e o carrasco. Eu peguei a nota de R$ 20 na minha carteira. A que o tio Ricardo me deu como gorjeta anos atrás. Coloquei-a sobre a tela do monitor, em cima do gráfico de ações que representava milhões. Essa nota era a prova. A prova de que um homem pode usar o desprezo alheio como o lastro de uma nova moeda, e a paciência silenciosa como o único tempo necessário para liquidar uma vida inteira de humilhação. A faxina estava realmente completa. Eu não varri a sujeira. Eu varri a família para fora de suas vidas. E no processo, eu descobri que, no mercado financeiro, a emoção é o maior risco, e na vida, o desprezo é o maior investimento. Eu sabia que tio Ricardo era apenas o primeiro. O pilar que, ao ruir, arrastaria o resto da estrutura familiar para o chão. A próxima peça era tia Sônia. Ela era o motor social da família, a mantenedora da fachada, a rainha da ostentação. Ela não se importava tanto com números quanto Ricardo.
Ela se importava com a opinião alheia, e o meu sucesso transformado em sua ruína era a pior ofensa que ela poderia sofrer. Deixei-a marinar na angústia por um dia inteiro. Eu imaginei a cena na residência 7. Ricardo, pálido, andando de um lado para o outro, gritando com advogados e contadores, enquanto Sônia tentava manter o decoro, ligando para amigas e cancelando compromissos com desculpas esfarrapadas, o cheiro de fracasso já impregnando seus tapetes persas. Meu motorista me informou que tia Sônia havia insistido em um encontro. Não uma ligação, mas uma reunião urgente em um café chique. O mesmo onde ela costumava fazer fofocas sobre minhas escolhas de vida deploráveis. Eu aceitei. Era importante ter plateia para o próximo ato. Cheguei ao café, um lugar de luz suave e preços exorbitantes, em um Bentley Continental GT, mais discreto que o Cullinan, mas igualmente opressor. Sônia já estava à mesa, e era visível que o sono a havia abandonado. Suas joias pareciam menos brilhantes e a maquiagem cobria mal as olheiras. Ela tentou a tática do charme forçado ao me ver. Alex, meu Deus, que prazer! Você está deslumbrante. Sente-se, querido. Ela gesticulou para a cadeira com a mão que usava um anel de diamante que eu sabia ter sido comprado com um empréstimo caro do Bancorp Alpha. Eu me sentei e olhei-a com a paciência que se tem por um inseto. Sem rodeios, tia Sônia. O tio Ricardo já deve ter explicado a situação. A máscara dela vacilou. Ah, Alex, o Ricardo é um homem de negócios nervoso. Ele está exagerando. Essa história do banco é um mal-entendido. Ele disse que você comprou algumas ações, mas isso não significa... Significa que eu sou o proprietário efetivo de todas as suas dívidas, tia Sônia. E de todos os seus ativos. Minha voz era monocórdica, destituída de qualquer emoção. Eu sou o credor, o comprador, e se for preciso, o leiloeiro. Ela tentou o apelo emocional, a ferramenta favorita dos fracos. Mas por que, Alex? Pela família. Lembre-se, nós sempre te amamos. Você sempre foi o nosso... O lixo, o pato manco, o parasita. Eu completei as frases que ela nunca dizia na minha cara, mas sussurrava para as amigas. Não perca tempo, Sônia. Eu não vim aqui para ouvir mentiras. Eu vim para dar a você uma última chance de salvar o que realmente importa para você. O quê? A casa? Ela perguntou, a voz subindo uma oitava. Não, a dignidade. Eu sei que você tem uma coleção de joias que vale uma fortuna. Joias que você comprou com o dinheiro que Ricardo deveria ter investido ou guardado. Se você me entregar essa coleção, eu garanto que o processo de execução da hipoteca da residência 7 será silencioso. O rosto dela se contorceu. O pânico deu lugar a uma fúria selvagem. Você está blefando? Você não pode fazer isso. Isso é extorsão. Não, tia. Isso é recuperação de ativos, e eu não preciso de suas joias. Eu tenho mais dinheiro do que o tio Ricardo jamais sonhou. Eu só quero que você sinta o que é perder a fachada que você valoriza mais que tudo. Você vai perder o status social, e eu vou garantir que todos saibam quem a está desnudando. Eu me inclinei sobre a mesa, meus olhos gélidos. Eu limpei a sujeira do seu banheiro, Sônia. Eu sei o cheiro da sua intimidade. E agora eu vou limpar o cheiro de riqueza falsa da sua vida. Você tem 24 horas para decidir. Depois disso, a execução será pública. E eu farei questão que a imprensa saiba que o zelador milionário está comprando o castelo dos seus parentes falidos. Eu me levantei. Coloquei R$ 500 na mesa. O troco da pequena humilhação que minha prima Juliana me impôs. Pague a conta, tia Sônia. É o último luxo que você terá por um bom tempo. Eu saí, deixando-a em lágrimas silenciosas e humilhadas na mesa. A vingança, quando executada com precisão cirúrgica, é o mais puro dos prazeres. O que se seguiu foi uma queda em câmera lenta. Em 2 semanas, o império de vidro de Ricardo se estilhaçou. A Fênix Investimentos executou as garantias e a Residência 7 foi a leilão. Naturalmente, eu a comprei.
Minha prima, Juliana, perdeu o emprego quando a empresa dela, que eu havia descoberto ser a maior fornecedora do tio Ricardo, faliu por inadimplência. Ela me ligou, chorando, pedindo um emprego, qualquer coisa. Alex, me ajude. Meu currículo é excelente. Eu faria qualquer coisa. Qualquer coisa, Juliana? Eu perguntei. Sim, eu juro. Ótimo. Minha nova casa precisa de limpeza profunda. O salário é baixo, mas é honesto. Ela hesitou por um segundo, a raiva lutando contra a necessidade. Você está brincando? Não, Juliana. Eu sou um homem de princípios. O trabalho honesto é a base do sucesso. Ela desligou. O orgulho venceu, mas o desespero venceria mais tarde. Eu sabia que ela acabaria aceitando algo ainda pior, sentindo o peso da minha recusa em suas costas. A vingança é saber que eles não têm para onde fugir. Eu me mudei para a residência 7, não porque amasse a casa, mas porque era um monumento à minha vitória. Ricardo e Sônia foram obrigados a se mudar para um apartamento pequeno e alugado no subúrbio, longe de seus círculos sociais. Eles estavam arruinados e, pior, invisíveis. Eu estava sentado na beira da piscina que refletia o meu sucesso. A vingança estava completa. Eu tinha o dinheiro, a casa, o carro e o silêncio respeitoso de todos. Mas enquanto olhava para a água, uma fria epifania me atingiu. O dinheiro que eu comprei com o desprezo deles não me trouxe paz. Trouxe um tipo diferente de solidão. A solidão do topo. Eu não podia mais ser o faxineiro. Eu não podia mais entrar em um escritório vazio e sentir a satisfação simples do trabalho bem feito. Eu não podia mais me sentar na calada da noite, lendo relatórios e sonhando. O sonho havia se materializado, e a realidade do sonho era vazia. Eu havia construído um império de disciplina, mas o único elo que me prendia ao mundo era a raiva. Agora que a raiva estava satisfeita, o que restava? A ironia era brutal. Minha família me tratou como lixo, e eu os odiei por isso. Mas o ódio deles foi o meu único propósito. A única coisa que me manteve focado por 15 anos. Sem o ódio, eu era apenas um homem rico, sem direção. Eu olhei para o meu reflexo na água. O homem de terno caro, com o Patek Philippe brilhando. Ele não era Alex, o sonhador. Ele era a máscara, a personificação da vingança do capital. Eles achavam que eu era um monstro, e talvez eu fosse. Mas eles me criaram. Eles me ensinaram que no nosso mundo, a única moeda real não é o dólar, mas o poder. E o poder se compra com paciência, com sacrifício e com o apetite frio para ver a queda daqueles que te subestimaram. Eu não precisava de mais nada. O jogo havia terminado. Eu havia vencido. Mas no fundo, no lugar que o dinheiro não podia limpar, o faxineiro ainda se perguntava se a sujeira que ele limpou era a do mundo, ou a de sua própria alma. A história se espalhou, como eu planejei. O zelador milionário que vingou-se da família. Eu me tornei uma lenda dark no mundo dos negócios, um conto de advertência. Eles, meus parentes, agora me viam de longe, da janela de seus pequenos apartamentos. Eles me odiavam, mas agora também me temiam. E o medo, eu descobri, é a forma mais duradoura e satisfatória de respeito. Eu peguei meu telefone e liguei para Marcos. Marcos, prepare o Bentley. Vamos dar uma volta. Não importa o destino, apenas dirija. E enquanto o carro de luxo saía da antiga residência 7, deixando para trás a história de miséria e triunfo, eu sabia. O faxineiro pode ter ficado rico, mas o fantasma do desprezo que o criou jamais seria liquidado. Ele era a minha verdadeira herança. E eu teria que viver com ele, na minha solidão dourada, para sempre.